você não praticar o princípio da obediência, você não vai conseguir alcançar nenhum resultado, porque o segredo está exatamente nisso, em obedecer. Nós temos uma passagem bíblica muito forte que diz assim, né? Samuel era o profeta, foi um dos primeiros profetas que existiu, que a Bíblia relata, né? Melhor dizendo assim, que ele termina o período de juízo e começa o período de reis, e nessa época Samuel era o profeta até então, e ele unge a Saul como rei, porque o povo pediu um rei, e ele unge a Saul como rei, e depois Saul vai lá e faz um monte de coisa errada, desobedece, faz um monte de coisa, e ele vai lá e faz um sacrifício fora do tempo, que quem poderia fazer sacrifício na época era só o profeta. Então, ou seja, Saul ele desobedeceu uma ordem de Deus, e ele também desobedeceu o quê? Desonrou, né, o profeta, melhor dizendo assim, porque quem poderia fazer o sacrifício era só o profeta, mas o profeta ele estava demorando, e ele foi lá e atropelou e fez. E tem um versículo muito clássico que diz assim, que Deus, daí é quando Samuel fala para Saul, que Deus ele não quer o sacrifício, o que Deus quer na realidade é a obediência. Então ele fala assim, Oxi, cara que tá ali no fundo. Peraí, entrou aqui um som aqui, mas vamos aí, então ele diz assim, que Deus ele não quer o sacrifício, Deus quer o que? A obediência. Então Deus não quer também que você, tem pessoas às vezes que faz coisas exorbitantes, não, porque para eu adorar a Deus, para eu ser fiel a Deus, eu tenho que abrir mão disso ou daquilo, ou eu tenho que viver uma vida simples, ou uma vida até, tem pessoas que a gente vê miseráveis aí, vivendo uma vida abaixo, mas por quê? Porque eles têm uma crença de que é isso que vai agradar a Deus, isso é um sacrifício. Tem, se eu não me engano, os franciscanos, né, que eles abrem mão da riqueza para viver uma vida simples ali, mas ele é um voto. Se eles têm essa visão, mas o que eu quero dizer é que o que você tem que fazer? Simplesmente obedecer a palavra. E o que é obedecer? É colocar em prática os princípios da palavra. Eu fiz algumas anotações aqui, se obedecermos a palavra, ela nos conduz à eternidade. Então, se a gente simplesmente você seguir em obediência à palavra de Deus, ela automaticamente vai te conduzir para a eternidade. Lembra? Há caminhos que aos olhos do homem parecem perfeitos, mas o fim dele qualquer é a morte. Todos nós estamos numa viagem rumo à eternidade. A questão é que quando você chegar lá na estação da eternidade, quem é que vai estar te esperando? Cristo, porque Cristo, ele vai conseguir te conduzir a Deus. É o único que pode. Eu sou o caminho, singular. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a única pessoa que pode te conduzir ao Pai é Cristo. Daí, o que você tem que fazer para você trilhar essa jornada e chegar lá no fim? Simplesmente obedecer a palavra. O que é obedecer? É observar. Um dos significados, se você buscar no original da palavra, um dos significados da palavra obedecer é observar. Então, se você observa a palavra e coloca ela em prática, você está no caminho que é Cristo, porque o Velho Testamento ele revela Cristo, daí no Novo Testamento, onde Cristo viveu, e tudo que Cristo fez é levando ou sinalizando para quem? Para o Pai que está no céu. É simples assim. Então, o que nós temos que fazer? Simplesmente obedecer. Quando aquela passagem está em Mateus 22, 21, que fala assim que os fariseus, os mestres da lei, que estavam querendo testar Jesus, e eles falam assim para Jesus, se eu devo pagar tributo a César, daí Jesus vai e pede uma moeda para ele, e naquela moeda ele fala assim, de quem que é o rosto que está aí na moeda? Daí eles falam, é de César. Então Jesus fala, dá a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o imposto e o tributo tinha que pagar para César. Mas o que Jesus estava falando para dar para Deus o que é de Deus? Simplesmente isso, que você obedecesse a palavra. Ali estava ligado o quê? Em você obedecer a palavra. Simplesmente isso. E tem pessoas às vezes que ficam construindo, porque é simples, se você pegar lá em Romanos, está escrito assim: se eu crer com o meu coração e confessar com a minha boca, eu serei salvo. Então o que a Bíblia está dizendo é simplesmente isso: se você crer com o coração e confessar com a tua boca, você vai ser salvo. Daí tem gente que fica colocando um monte de outros empecilhos, sendo que a coisa é simples. Então, se você crer com o coração e confessar com a tua boca, daí o que você tem que fazer depois? É obedecer tudo que está escrito, é colocar em prática todos os princípios da palavra de Deus. É simples assim. Para quê? Para que você possa ter uma vida na presença de Deus, para que você possa ter uma vida tranquila, ter uma vida de paz, que é o tema dessa live. Para você alcançar a paz ela é fim. Todos os princípios, tudo isso que a gente estuda aqui é meio. Para você alcançar uma vida de paz, você tem que fazer o quê? Você tem que praticar e colocar em prática os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus é assim, ó. Hoje está muito em voga isso, eles falam sobre storytelling. O que é storytelling? É o poder de contar uma história. Então, quando você conta uma história, é mais fácil para as pessoas fixarem e aprenderem aquilo, a mensagem que você está querendo transmitir. Agora, onde está o detalhe? É o que Deus fez? Deus pegou os princípios, os códigos milenares e inseriu na Bíblia, na palavra de Deus. Então, ali são histórias de homens reais, homens e mulheres igual a mim, igual a você. E ele colocou ali dentro da história de cada um, todo o personagem bíblico que você lê a história dele, está cheio de princípios ali. E Deus fez isso para quê? Para que a gente lesse, guardasse e usasse aquilo como referência. Mas aí você pode falar: poxa, mas Davi mesmo, Davi foi um homem que matou, que primeiro foi lá e adulterou, depois foi lá e matou. Isso quer dizer o quê? Que a Bíblia ela conta histórias reais, que realmente ele foi um cara que matou e adulterou, só que veio a consequência dele depois. Dentro da família dele aconteceu a mesma coisa. Teve um filho que foi lá e estuprou a irmã, e depois veio o irmão, foi lá e matou o irmão por causa desse evento. Então, o que eu quero dizer com isso é que se você obedecer a palavra, você vai ter boas colheitas. Lembra? Um dos princípios que a gente tratou que foi a lei da semeadura. Se você obedecer a palavra, você vai ter boas colheitas. Mas se você também praticar coisas que ferem a palavra, automaticamente vai haver uma colheita por isso. Ontem eu falei, tem uma frase que diz assim: se você quebrar o princípio ele te quebra. É simples assim a coisa. Se você quebrar o princípio ele te quebra. Então o que nós temos que fazer? Simplesmente obedecer, colocar a palavra em prática, viver a palavra, pegar tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui, os princípios, e colocá-lo, inserir no nosso dia a dia. É simples assim a coisa. Porque se você fizer isso, você vai ter uma vida mais tranquila. Muitos problemas que você sofre hoje vai deixar de acontecer. Sabe por quê? Porque às vezes a gente faz coisas. Lembra? Há caminhos que aos olhos do homem parecem perfeitos. Tem caminho que você trilha e você fala: não, cara, eu estou no caminho certo. Mas chega lá na frente, você vai dar de cara com o muro, e você está a 120 por hora, você se arrebenta todo. Agora, quando você estiver trilhando a estrada, cara, deixa eu pegar a bússola aqui e ver se eu estou indo na direção certa. Sabe o que é a bússola? A bússola é a palavra de Deus. Cara, isso que eu estou fazendo aqui fere princípios, fere a palavra, então em algum momento isso aqui vai dar ruim para mim. Porque são leis, não tem para onde correr. Vou dar um outro exemplo. Se você, para Deus, não existe pecadinho e nem pecadão. Para Deus, pecado é pecado. Só que, se o Vitor roubar uma caneta e ele for pego roubando uma caneta, sabe o que vai acontecer? Ele talvez vai levar uma advertência, talvez pode até ser demitido por isso.
mas nada mais que isso. Agora, se o Vitor resolve roubar um banco, ele vai ser preso, e for pego, né? Ele vai ser preso e vai passar aí de 15 a 20 anos de cadeia. Mas para Deus é uma coisa só, tudo é pecado de roubo. Mas existe o quê? A consequência do erro. Então por isso que tem pessoas às vezes que estão assim andando, caminhando, está lá trilhando a jornada dele. Não, agora parece que depois que eu saí da igreja, que eu não vivo mais uma vida de princípios, que eu agora estou fazendo o que eu acho melhor, eu estou mais leve, estou mais feliz, estou mais aquilo. Só que ele não entende, é o seguinte, lembra da lei da semeadura? Você planta, tem um tempo de cura, tem um tempo que é de um processo de crescimento. Então tem para quê? Para você ter a colheita. Então de repente a pessoa ela vai lá e vive uma vida reta, uma vida próspera, uma vida ali direitinho, cumprindo princípios, e vai lá, segue a jornada dela. Só que quando daí ela pega e fala, essa vida aqui não está com nada, vou viver uma vida mais louca, e vai. E então ela hoje está colhendo o que ela plantou lá atrás, e ela acha que está tudo bem agora. Só que o que ela está plantando aqui, em algum momento ela vai colher, ela vai ter a colheita disso. Então o que você tem que fazer nós temos uma coisa chamada ciclos. Então, o que é um ciclo? Ele vai fechando, tem as fases do ciclo e se fecha. Vamos trazer um exemplo para a agricultura. Não tem lá verão, como é que é? Primavera, verão, outono e inverno. São os ciclos. A pessoa que trabalha com plantação, ela sabe qual é o tempo de plantar, qual é o tempo de colher, ela sabe qual é o tempo que aquela fruta dá, que a outra fruta dá. Tudo tem o quê? Um tempo. Então, tome muito cuidado nessa questão da semeadura, com que você anda semeando. Porque talvez você ache que você está vivendo hoje, está semeando alguma coisa que fere princípios. E você está achando que isso que você está vivendo é dependente disso. Não é. Talvez você está colhendo coisas que você plantou lá atrás, que foi coisas boas, e agora está colhendo. Só que se você está plantando desobediência aos princípios, você pode ter certeza de uma coisa, que você vai colher isso mais lá na frente. E daí tem um ditado que fala, né, que quem planta tâmara não colhe tâmara, não é assim? Só que tem árvore também que você planta, cara, daqui a 6 meses ela está dando fruto. Então depende do que é que você está plantando. De repente você, faz quanto tempo que eu estou assim, não acontece nada. Talvez você está plantando tâmara, que vai demorar um pouco mais para colher. Mas nós já lemos aqui, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Então fique muito ligado com o que você anda semelhando. Fique muito ligado se o que você faz hoje está obedecendo princípios da palavra ou se está ferindo princípios da palavra. Porque se você está ferindo princípios da palavra, se você está desobedecendo os princípios, você pode ter certeza de uma coisa: em algum momento essa colheita ela virá sobre a tua vida. Então o que nós temos que fazer é simplesmente observar a palavra e colocá-la em prática. Porque existem alguns tipos de obediência. Por exemplo, tem a obediência voluntária. Porque tem gente que só vai obedecer. Tem gente que só vai obedecer depois que passa por uma dificuldade, uma doença, ou quebra, faz isso, daí ele vai lá, daí se volta a Deus e vai, né? Eles costumam dizer, na gira e no evangeliquez, eles costumam dizer que pela dor, né? A pessoa está indo pela dor. Tem que acontecer uma tragédia, algo difícil na vida dela, para ela começar então a obedecer e praticar. Agora, quando você decide praticar a palavra e obedecer voluntariamente, isso te ajuda a progredir mais, porque quanto mais você obedece a palavra, mais parecido com Deus você se parece. Mais parecido com Deus você se torna. Porque lembra que Adão lá, ele era um homem
feita à imagem e semelhança de Deus. Daí veio o pecado. Em resumo, o que é o pecado? O pecado nada mais é do que a desobediência. Deus deu ordem para ele: desse fruto não come. E ele desobedeceu. Então, a partir do pecado, o homem começou a ter algumas atitudes que foi afastando ele de cada vez mais de Deus.